Por negligência, por acomodação, até pelo ato da rebeldia. Jesus refere-se praticamente a isso. Quando o espírito mau perturba o indivíduo e ele resolve por mudar de conduta a vítima, o espírito mau sai e vai buscar 7. Se encontra a casa, aí está. A casa mental desarrumada, são 8 que passam a habitá-la. Mas se a encontram asseadas, então naturalmente eles não têm como comunicar-se. Qual seria o asseio? A edificação moral dos pensamentos corretos. Não é necessário que sejam pensamentos religiosos, mas pensamentos nobres, dignos, pensamentos que fomentem o progresso, que colaborem em favor da harmonia, que contribuam para o bem de si mesmo e o bem do grupo, da sociedade. E de que maneira os espíritos, quando estão próximos, eles observam os nossos pensamentos? Porque à medida que nós pensamos, nós emitimos ondas, e essas ondas muitas vezes têm cor. Curiosamente, quando se trata de um espírito muito perturbado, ele não tem a capacidade de identificar, mas ele sente uma atração, como do aço que atrai pedaços de ferro. Ele se sente identificado e logo ele faz o teste, ele projeta o seu pensamento e vê a nossa reação facial, a nossa reação de humor e estabelece a partir daí o contato, que se torna o intercâmbio que pode levar a estados de desequilíbrio emocional. Então é importante também que quando estejamos pensando algo que foge muito à nossa maneira habitual de pensar, que nós também nos olhemos no espelho e vejamos a nossa... É uma técnica, porque através das nossas reações nós podemos avaliar como estamos e como estamos projetando a nossa realidade interior. É uma técnica muito boa, porque muitas vezes ficamos devaneando com ideias perturbadoras. Há um certo masoquismo em cultivar lembranças desagradáveis, em guardar ressentimentos, em ficar repetindo esses pensamentos mentais de pessoas que nos afligiram e que não têm a menor importância. Esse lixo mental consegue produzir um estado íntimo de desarmonia, e essa desarmonia abre as portas e as janelas da casa mental aos transeuntes espirituais. Então também você percebe aí aquela famosa frase de Jesus, vigiai e orai, seria também vigiar os pensamentos? Exatamente, porque é do pensamento que procedem as boas como as más ações. Nós somos aquilo que pensamos. Na área da saúde, por exemplo, toda pessoa que se permite o luxo de cultivar ideias deprimentes está sempre doente. Enquanto que aqueles indivíduos que pensam nos estados saudáveis, mesmo quando doentes, ou melhor, com doenças, não são doentes. Então, o pensamento é fator essencial para a vida feliz, desastrada ou uma vida rica de perturbações. Eu estive com você num seminário importante para mim, foi muito importante, de 3 dias aqui em São Paulo, onde você falou sobre o perdão e o auto-perdão. E essa questão, né, do espelho, de se olhar, parece que você também passou por uma experiência que você ficou horas, enquanto, através do pensamento, você não encontrou a origem de uma questão que você buscava. Exatamente. E depois de então o pensamento, da mesma forma, ele pode nos auxiliar a encontrar a causa de questões, Divaldo? Porque o pensamento em si é como a eletricidade, é neutro. A eletricidade que fulmina o indivíduo é a mesma que faz o coração disparar e recuperar-se. Assim o pensamento. No período difícil de minha vida, que eu ruminava certos ressentimentos, e dos quais esses ressentimentos eu pude experimentar uma problemática cardiológica, eu usei o espelho para a reflexão. Eu me contemplava e procurava avançar no meu inconsciente profundo. Sim. E perguntando por quê, para quê, com que finalidade isso está acontecendo. E como estava no arquivo do meu inconsciente, à medida que eu me fui abstraindo do problema em si, eu encontrei as causas, os mecanismos, as respostas e libertei-me completamente. E nesse campo também os espíritos nos assistem quando temos essa intenção de buscar em nós as origens ou do desequilíbrio ou da desarmonia. Também temos aí a presença mental dos amigos espirituais no nosso pensamento. Sem a menor sombra de dúvida, porque o amor que esses espíritos nobres nutrem por nós é tão grande
que toda vez quando nós lhes ensejamos uma oportunidade, eles acercam-se, nos inspiram-nos e conduzem-nos. Daí a resposta deles a Allan Kardec: mais do que imaginais, a ponto de que somos nós que vos conduzimos. Eles nos induzem. Muitas vezes no estado de paz, nós temos um insight. Este insight, essa iluminação, é a presença de um espírito bom, dando-nos uma ideia oportuna, que nós poderemos aplicar na primeira oportunidade. Então, os bons espíritos estão sempre conosco. É da tradição religiosa o anjo da guarda. Ele estaria ao nosso lado, um guia espiritual, ou algum familiar muito querido, contribuindo para a nossa harmonia, para a nossa paz. Divaldo, então, como você falou agora há pouco, que o pensamento é neutro, assim como a eletricidade, então afinidade e sintonia, que também são palavras neutras, afinidade e sintonia, não é? E antes de você responder a essa pergunta, nós vamos agora fazer um breve intervalo e você continue em sintonia, continue nesta afinidade do programa Transição. Voltamos já. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje o tema, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos. Deixamos uma pergunta no ar a respeito da afinidade e a sintonia. Como o professor Divaldo já nos disse antes, a eletricidade é neutra, assim como o pensamento também, e é uma questão de afinidade e sintonia conosco mesmo e essa influência dos espíritos. Como você vê essas duas questões, Divaldo? De acordo com o emocional, nós temos a faculdade de emitir os sentimentos, muitas vezes sem nos darmos conta. E como existem espíritos em faixas vibratórias equivalentes, ao captá-las, eles acercam-se. Chamaremos isso de uma afinidade emocional, ou de uma sintonia de natureza vibratória. Todos nós temos esse tipo de sintonia. Identificamos-nos com aqueles que são parecidos conosco. Identificamos-nos nos ideais, nas profissões, nos sentimentos, nos relacionamentos. Assim também no mundo espiritual ocorre o mesmo fenômeno. Isto porque os espíritos nada mais são do que as almas dos indivíduos que viveram na Terra, despojados do corpo material. O seu caráter, a sua emoção, a sua conduta é a mesma. Porque o fascinante é que a morte não modifica a ninguém. Cada qual morre ou desencarna conforme viveu e prossegue com sua antiera. Daí essas afinidades, essas sintonias são fenômenos naturais das vibrações que vigem no universo e que nos identificam na Terra ou fora da Terra uns com os outros. Divaldo, então, no dia a dia, uma reunião, por exemplo, de negócios, estão ali os espíritos interferindo no pensamento das pessoas. Também nas grandes descobertas científicas, também na alta tecnologia, na ciência, na medicina, em todas essas situações nós podemos ter essa visão, que espíritos, que são aqueles que não têm o corpo de carne, estão interferindo. Sem a menor dúvida. É curioso notar muitas vezes que o indivíduo está num ideal, trabalhando exaustivamente para lograr o êxito, e chega um momento de desânimo. Os insucessos são tantos, as experiências malogradas, e naquele momento, a pessoa diz, não vou tentar mais. E súbito, um ânimo novo, uma energia diferente, um entusiasmo. Não, já cheguei até aqui, não vou parar. É uma interferência espiritual. Muitas vezes, nos grandes negócios,
O indivíduo pode estar sendo arrastado por alguém mais astuto e deixa-se levar porque acredita no outro. E súbito, em face da sua vida superior, de conduta nobre, ele para e diz algo, parece que não está bem. Ele pressente